Player of the match, Estevão. To ask the question, please raise your hand and wait for the microphone. We will start with 3 questions to the player of the match. Please, first row over here. Boa tarde, Estevão. João Quero do Verdazo. Eu queria saber como que você encarou esse adversário hoje. No primeiro tempo foi mais complicado, né, para o Palmeiras, foi um jogo mais pegado. No segundo tempo o Palmeiras voltou melhor, teve aquela pausa. Queria saber como que vocês se sentiram naquele momento que o jogo ficou paralisado 45 minutos, se atrapalhou muito em questão de ritmo e como que você enxergou esse adversário. Obrigado. Boa tarde. Bem, a gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo, mas a gente pôs nosso jogo, a gente seguiu a estratégia do treinador, então acho que a gente foi bem efetivo nisso e no segundo tempo conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os 2 gols que precisava. E quanto à parada, nosso time manteve o foco, concentração. Creio que isso é uma das nossas capacidades de manter a concentração em todos os momentos do jogo, no que acontecer. Então a gente continuou concentrado para tudo que viesse e a gente voltou bem concentrado e conseguiu segurar o resultado. Second row over here, please. Estevão, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse também como está sendo esse período aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como está sendo uma preparação fora do país, vocês chegam na cidade, voltam para Greensboro para se preparar. Como tem sido todo o ambiente dessa competição para vocês? Bem, creio que o Palmeiras fez todo o planejamento, e um planejamento muito bom, que lá em Greensboro, onde a gente está, teve como se a gente estivesse no CT, que junto com o equipamento, tudo que eles fizeram é para o máximo de conforto nosso, então isso tem sido bem favorável para nós jogadores. E, cara, está sendo uma competição incrível para mim, estou me sentindo bem, com o Palmeiras bem, eu me sinto bem, então só tenho que agradecer a Deus por esse momento. If no more questions, thank you, Estevão. We're moving to the question to the coach. Thank you very much. Obrigado. Please, over here, first row. Tudo bem, Abel? Gustavo Zupac, da ESPN. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre a diferença dos 2 tempos. O técnico do Al-Ahly, o Riviero, até esteve aqui agora e falou que ele se surpreendeu como o Palmeiras defendeu com um bloco tão baixo, que ele não esperava que fosse assim. Mas no primeiro tempo, ofensivamente falando, quase nada aconteceu, né? Isso era estratégico dentro do que o Estevão falou, ou o Palmeiras não executou bem no primeiro tempo o que você queria e melhorou na segunda etapa? Obrigado. Olha, boa pergunta. Por isso é que eu falo muitas vezes que adversários diferentes dão-te jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas. Mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. É verdade que nós baixamos a nossa pressão e eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Portanto, sim, isso entrou no nosso plano estratégico de jogo. Agora, o facto de nós não conseguirmos, sobretudo na primeira parte, não ligarmos o jogo, não conseguirmos entrar a bola num corredor, tirar desse corredor, conseguir ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia, né? É uma das coisas que nós costumamos fazer, mas a verdade é que nós usamos isso. A minha função muitas vezes como treinador é surpreender também o adversário, escolher. Nós definimos muito bem por que lado é que queríamos que o nosso adversário nos atacasse, porque por este estudo que fizemos o lado esquerdo do adversário era mais forte e se reparaste nos primeiros 20 minutos só atacavam pelo lado esquerdo e nós não estávamos a cumprir bem aquilo que tínhamos que fazer. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescámos a equipa. Eu não tirei nem o Roque nem o Veiga por achar que estavam a jogar
pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse, vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir, portanto, não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. The first row over here, please. Abel, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Na coletiva pré-jogo ainda do primeiro jogo contra o Porto, você falou aqui sobre a igualdade do grupo, né, a dificuldade do grupo. Queria que você falasse sobre a sua satisfação, 2 jogos, 4 pontos somados nesse grupo, que é tão equilibrado como você disse, e te perguntar se você já viveu algum jogo tão conturbado, né, como esse de hoje. Depois do segundo gol, essa paralisação, todo mundo vai para o vestiário, depois volta. Tem uma outra parada também para reidratação logo na sequência, né? E o final, né? Um jogo que acabou sendo mais movimentado do que a gente até imaginava. Olha, para te ser muito sincero, se estivesse a perder não ia gostar. Porque acho que favorece quem está a ganhar essas quebras, não é? Ainda para mais depois nos últimos 30 minutos, ainda quebrou mais 15 minutos para hidratar, mas a verdade é que não havia outra forma. Se estivesse do outro lado não ia gostar muito, mas enfim... Mas nessa parte procurei, acima de tudo, refocar os jogadores outra vez, dizer-lhes que é possível no futebol, eu já vi resultados a virar em 3, 4 minutos, portanto, estarmos focados, seguir com as nossas tarefas. Agora, como te disse, o grupo é equilibrado, ele vai ser decidido no último jogo, nós temos um objetivo que é passar, o primeiro objetivo que é passar à fase seguinte, vamos continuar a pedalar, como eu te disse na última conferência, e preparar o próximo jogo. First row in the middle, please. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, eu tenho acompanhado o seu trabalho de perto já faz aí uns 2 anos e eu percebo que você quase nunca mexe no time no intervalo. Mesmo naquele jogo contra o Botafogo, o Palmeiras perdia de 3-0, o time voltou igualzinho, você raramente mexe no intervalo. A gente acha que é porque você quer esperar para ver como que o adversário vai voltar para depois... Mas enfim, aí é só uma especulação. O porquê que hoje você mexeu logo em 3 peças? O que você viu no Palmeiras para você querer mexer em 3 peças? E por que dessa estratégia? Obrigado. Pelo clima. É verdade que eu não gosto muito de fazer, a não ser que o jogador esteja mesmo muito mal. Eu não gosto de tirar, eu acho que nunca tirei jogadores na primeira parte. Eu acho que isso é, entre aspas, uma falta de respeito para com o jogador e pela mesma... porque foste tu que apostaste nele no início, é quase como dizeres, bem, aquilo que eu fiz não está correto, mas nunca me aconteceu e hoje não foi por, como eu disse ao teu colega, não foi por estar a jogar mal nem bem, porque eu acho que naquele período estávamos mais ou menos todos iguais, era para refrescar a equipa e como eu te disse ontem aqui, eu disse-vos isso, não vos posso dizer tudo, mas que ia jogar no lado estratégico com o clima. Então o que eu fiz foi trocar os nossos 2 jogadores mais próximos da frente, o Lopes, o Roque e o Veiga. Essa foi a minha decisão. É verdade que não costumo fazer muito, mas às vezes faço. Second row, please, over here. Mas os meus adjuntos não queriam que eu fizesse. Boa tarde, Abel. Parabéns pela vitória. Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. A minha pergunta é sobre o Maurício, que entrou bem. Ele foi contratado do Inter jovem, imagino que ainda em lapidação. Que características ele evoluiu trabalhando com você e a sua equipe técnica? E pelas virtudes dele, na tua opinião, que circunstância de jogo, característica de jogo são mais propícias para o futebol do Maurício? Olha, eu para falar do Maurício tenho que falar do Veiga. Sorte a minha que tenho os 2. Né? Certo a minha que tenho os 2, porque no último jogo decidi, eu sei perfeitamente que a melhor posição do Maurício é centro-direita e não é centro-esquerda, ele é quase como um segundo centroavante, é um jogador que joga muito bem, flutua muito bem atrás do centroavante, flutua muito bem nas costas dos volantes adversários e depois tem este último passe e o remate. O que o vai fazer agora evoluir vai ser o jogo, né? Vai ser o jogo, vai ser a própria capacidade física, né? A experiência, porque ele já é um jogador que em termos... Eu não o vou ensinar a driblar ou a fintar, não é isso que eu vou ensinar. Eu não vou meter mais 4 ou 5 quilos em cima de músculo, porque senão ele depois vai-me perder a agilidade. Agora é mais
questões táticas que é da minha responsabilidade e dar-lhe toda a confiança quando for o caso de entrar para jogar, como foi o caso, mas não nos podemos esquecer que no último jogo o Veiga, quando entrou, também entrou muito bem e o Maurício, como todos, acusaram o primeiro jogo também. Portanto, sorte a minha que tenho os dois, posso iniciar com qualquer um quando eu quiser de olhos fechados e quando tiver que trocar, sei que o que entrar vai fazer a mesma coisa. Por isso te digo, fico muito feliz para nessa posição ter estes dois jogadores, o Veiga e neste caso o Maurício, que nos vai continuar a ajudar seguramente. Second row, please, left side. Yeah, second row, left side. Tudo bom, Abel? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando o gancho que você falou, né? Os seus auxiliares não queriam que você fizesse essas trocas no intervalo. Como que funciona essa conversa, esse debate nesses 15 minutos de intervalo para vocês chegarem ao acordo daquilo que será feito para o segundo tempo? E uma segunda questão, né? Nesse momento o Porto está vencendo o Inter Miami. A última rodada, por enquanto, vocês chegam com 4 pontos. Como trabalhar nessa questão do saldo de gols, que também coloca uma vantagem na classificação, mas sem interferir no seu jogo, sem pensar, o que Porto está fazendo na partida contra o Al, como só focar no jogo contra o Miami? É exatamente isso que acabaste de dizer. Agora é reparar, preparar o próximo jogo e não pensar em nada. É jogar para ganhar é o que nós vamos fazer. Não consigo, neste momento, perspectivar, pensar no jogo, a pensar no score que temos que fazer para... Não, primeiro temos que fazer bem feitas coisas simples e ganhar o nosso jogo. Depois é ver o que é que vai acontecer. Em relação aos adjuntos, à dinâmica, fazemos sempre igual. Eu, quando chego, ouço a opinião de cada um e às vezes faço perguntas. Depois, no final, quem tem que decidir sou eu, não é? E estava certo, se não mexesse também podia estar certo. Já aconteceu eu ir pela opinião que eles me dizem, já aconteceu não ir pela opinião que eles me dizem, mas isso não tem muito mais a ver com o teu feeling e com aquilo que nós tínhamos pensado para o jogo, até porque somos uma comissão técnica muito unida, onde eu delego muito à minha comissão técnica, cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer, crescemos juntos e cada um se foi especializando numa área daquilo que é o nosso modelo de jogo e a função específica de cada um, mas gosto muito de ouvir a opinião deles quando tenho dúvidas e pergunto. Mas também estava certo, se dissesse não, vamos continuar com os mesmos, também estava certo, não havia, só que entendi em função da parte climatérica que nós precisávamos de energia, mais que tudo é mais energia porque nos ia desgastar muito. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é muito duro e difícil quem for jogar com esta temperatura, seja que modalidade for. Two last questions, please, gentlemen in the middle. No, behind there. No. Behind, one behind. Thank you. Abel, thank you so much for the time. Congratulations on the win. Could you please tell me, following last match, you talked about how MetLife felt like a very big stadium, something that could be larger than you guys are used to playing in. The Egyptian support today outnumbered your fans, yet your fans were louder, and they supported throughout that entire match, even throughout the rain delay, in the stands, in the inner workings of the stadium, and stayed for the entire game. What does that mean to you and the players to see that? Olha, acima de tudo eu vi muito respeito das duas torcidas, é algo que eu admiro muito. É verdade que o estádio não estava cheio, já falei sobre isso, é um estádio imensamente grande, mas era bem notório os vermelhos e os verdes, mas foram duas torcidas que se respeitaram muito, cada uma a puxar pela sua equipa. Os torcedores do nosso adversário puxaram até ao fim para tentar os ajudar, porque se fizessem um golo tudo podia mudar e o 2-0 é sempre um resultado perigoso, mas deixa-me te dizer que os nossos torcedores são maravilhosos e os que estão aqui representam muito bem aqueles que não puderam vir e os que estão aqui representam-nos todos muito bem. Mas, acima de tudo, acho que foi um bom espetáculo onde as equipas se respeitaram e, como disseste muito bem, as torcidas se respeitaram. Isso é uma boa imagem para o futebol global, sendo de continentes diferentes e de países diferentes, com culturas diferentes, mas um respeito mútuo, e eu sou muito agradecido por isso, quer para os nossos torcedores, quer porventura os vossos também. And the last question, please.
There is no question. Thank you very much. Thank you, coach. Não. Oh, yes? Não, esta é a segunda. Se eu quiser fazer, queres fazer uma? Podes fazer. Sem problema nenhum. Que nós ganhamos, eu estou bem disposto. Se tivéssemos perdido, ia ser difícil. Na verdade, boa tarde, Abel, André Rizek, Sport TV. Olá. Também acompanhei a entrevista do treinador do Al-Ahly. A minha pergunta era a mesma que o Zupac havia feito, sobre jogar com linha baixa, mas aproveitando, já que é a última, eu queria te perguntar sobre o Flaco. O Flaco entrou nos 2 jogos, né, contra o Porto, e hoje, quero saber se, na sua opinião, ele melhorou o time. O que você tem a dizer do Flaco, até na sequência da competição. Muito obrigado. Olha, são 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Agora, há coisas que ele tem que melhorar, e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu, se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer, aí, professor, era com o pé direito. Então, se nós treinamos isso, porque é que tu não fazes? Mas ele queria fazer gol. Sabem aquela que cruzou e ele mete com o pé esquerdo? Quando a bola vem da esquerda, é com o pé direito. É só encostar o pé. Mas já não é a primeira vez que ele falha assim. Por isso eu falo muito na paciência que nós temos que ter, porque ele ainda é jovem. Se tu imaginares este jogador, quando tiver, eu acho que tem 23 ou 24 anos, quando tu imaginares este jogador com mais 3 ou 4 anos em cima, apanhar com os zagueiros que nós temos aqui no Brasil, porque ele ainda é um bocadinho, apesar de ser grande, ainda não é tão forte como nós queremos vê-lo no duelo, ele vai nos ajudar muito. Por isso que às vezes muitos clubes o querem vir buscar e nós sabemos o quanto custa pagar para um centroavante. Não, nós acreditamos nele e é um jogador que nos pode ajudar porque ele é completo. Agora há uma coisa que ele precisa, que é tempo. Sabem quando vocês têm filhos? A gente quando corrige um filho, bem, ele amanhã já vai fazer o que lhe estou a dizer. Não faz, amanhã não vai fazer no tempo dele ou no tempo de Deus, que também aprendi com vocês. Né? Eu digo às minhas filhas, não, agora, falei contigo agora, amanhã tu vais fazer o que eu te disse, certo? Certo, papá, está tranquilo. Amanhã está igual, estou tramado. É preciso paciência, porque senão nós às vezes mandamos jogadores embora, não lhes damos tempo e temos um grande jogador à nossa frente. Eu não tenho um, tenho 2 que tenho que ter paciência para os 2, para o Roque, nós fomos recuperá-lo e vamos recuperá-lo, que nos dá outro tipo de jogo, né? Eu já falei ontem, e o Flaco também. Felizmente hoje conseguiu ir isolado e fazer golo, já teve outras tantas que podia ter feito e não fez, mas é assim mesmo, não vai acertar todas. Mas se ele sabe que nós, grupo, clube, temos um carinho, uma admiração muito grande por ele, mas às vezes temos que lhe estar a puxar as orelhas para ver se a gente consegue que ele cresça mais rápido. Mas tenho a certeza absoluta que é um grande jogador que nós temos, e tirando também o Thalys, que é o nosso terceiro centroavante, temos o Roque, temos o nosso López e temos o Thalys, jogadores com características diferentes, mas estou muito contente com eles e fico muito contente por ele entrar e ajudar, porque às vezes também não é fácil quando falham golos de baliza aberta, e vocês estão certos, falhou, critica, está certo, e eles às vezes incorporam tanto essas críticas que não se conseguem libertar e começam a remoer. Por isso eu estou sempre a dizer, vocês são do tamanho do vosso pensamento, vocês são aquilo que vocês pensam, e nós precisamos dele como hoje. O Roque entrou, fez o trabalho sujo, que ninguém gosta, né? E ele depois foi comer o filé mignon, né? Quando já tinha os outros cansados. Está bem? Um abraço para vocês.